Olá, olá! Começamos nossa live. Vamos adicionar nossa convidada. Olá, olá. Deixa eu colocar o nome aqui. Deixa eu achar. Ótimo. Bem-vindos, bem-vindos. Olá. Estou convidando a Renata para a gente. Já enviei o pedido. Olá, Cata! Olá, bem-vindos todo mundo. Gente, eu tô procurando aqui. Olá, Tudo bom, Renata! Monique? Tudo bem? Tudo ótimo. Muito Boa bom falar com noite. você. Muito obrigada pelo convite e fico muito feliz de ver que mais gente está cada vez ali começando a olhar para esse lado que é a medicina de precisão. Isso mesmo. Deixa eu te perguntar, gente, vamos apresentar, né? Renata, para quem ainda não conhece, conta um pouquinho para a gente, Renato, sobre a sua história, sua formação. Eu passei a semana toda falando para o pessoal sobre o objetivo, aliás, dando uma explanada, né, sobre o que é o teste genético, até para entender quais seriam as dúvidas do pessoal, para a gente poder responder ao longo da live. A gente já vai respondendo algumas Uhum. perguntas que eu abri na caixinha, mas se apresenta, conta para o pessoal. Bom, eu sou nutricionista de formação e mais ou menos no segundo ano de nutrição, quando eu conheci de fato ele genética, veio para a gente como aula de nutrigenética. Então, ali eu me apaixonei, terminei a faculdade, só que desde o do momento ali, do segundo ano eu já comecei a buscar formação nisso de trazer genética para a prática clínica. No Brasil ainda não tinha nada, então eu fiz bastante coisa fora. Uhum, E hoje o meu foco está nisso, em inovação. uhum. E nessa parte toda eu tenho uma pós-graduação em Biologia Molecular e Genética Humana pela FAMERP. E acaba sendo ali, a maior parte do meu tempo, a nutrição ela veio só para me apresentar a genética. Então, desde o início, você já se apaixonou, não foi algo que você foi Não, trilhando e de não, repente descobriu. não. Na Eu faculdade descobri mesmo. antes, por incrível que pareça. Eu descobri antes. Eu saí da faculdade sabendo que eu queria fazer isso. Foi um negócio interessante, porque eu olhei e falei, gente, eu gosto de nutrição, mas parece que aquele cantinho ali ganhou meu coração de uma forma em que eu preciso achar um meio de trabalhar nutrição de acordo com o ser humano individualizado de verdade. Isso. E aí é que tá a grande questão, né? Porque eu vejo muito no consultório da nutrologia, então assim, nutrologia e nutrição, muitas pessoas têm essa dúvida, qual é a diferença, o que que é? Uma coisa que eu gosto de sempre fazer é um comparativo, que eu acho que isso facilita para as pessoas entenderem. É, nutrição e nutrologia são duas áreas diferentes, dois profissionais diferentes, com formações diferentes, mas que se complementam, Trabalham juntas. trabalham juntos. Assim como o psiquiatra e o psicólogo. Então Exatamente. a ideia de psiquiatra e psicólogo é muito mais claro na cabeça das Uhum, pessoas, né? exatamente. Até Perfeito. porque a maioria das pessoas, né, elas já têm essa noção de que o psiquiatra vai prescrever o medicamento. E a mesma coisa hoje dentro da nutrição e nutrologia. O nutricionista ele não vai olhar a parte medicamentosa, ele não vai olhar a parte de exames, ele de uma forma como o médico olha. Então, são duas áreas que, quando trabalhadas juntas, é benefício para o paciente sempre. O resultado se transforma, Exato. né? Ele é multiplicado, que é o que a gente sempre busca, um atendimento multidisciplinar. Porque quando a gente tem vários profissionais envolvidos, cada um traz Uhum. o melhor da sua área e aquele acompanhamento desse paciente ele se torna melhor, maior, mais completo. E Exatamente. diferente de você, eu não conheci não tive contato na época, né, com os testes genéticos como hoje nós temos. Me formei ali, vamos lá, vou chutar aí, tá? Me formei uns 15 anos atrás, então assim, não era um assunto tão trazido, comentado, não era algo que não era conversado na faculdade
e a população também não tinha acesso a a isso, esse né? eu acho, na verdade, até que é muito mais recente. Eu acho que há 15 anos atrás ainda não se tinha ideia de que isso ia se tornar ali algo prático do dia a dia do profissional. Então, é muito mais recente. Tem uns 5 anos para a gente olhar e falar, tá no mercado de verdade. Uhum. Então, é uma inovação. Sim. E ajuda muito, né? Nos direciona demais. É, bom, com certeza você já deve ter feito seu teste Fiz, genético. E Fiz aí? o meu, eu fiz. Na verdade, o meu teste ele não me surpreendeu tanto. Ele apareceu assim, toda a parte ali de risco cardiovascular eu já imaginava pelo histórico familiar, ele tá lá. Uhum. Me surpreendeu assim, descobri que eu não metabolizava folato muito bem e que de fato eu teria que ter uma suplementação diferente do que seria o normal de você vai e compra um polivitamínico na farmácia. Então, Uhum. esses pontos, a forma de treinar quando ia para academia, isso acabou me ajudando Inclusive, bastante. Renata, eu vi uns vídeos que você postou que Eu fui atleta e eu achava que eu tinha uma genética maravilhosa para fisiculturismo, porque eu fui atleta de fisiculturismo, e isso me surpreendeu no meu teste. Não, eu sou atleta de resistência, ou seja, eu quebrei a barreira da genética. olha que legal. Qual era a sua categoria? Eu competi no wellness muito tempo e cheguei a competir o Women's Physique, né, para ficar lá fazendo pose de menino. Cheguei a competir uma vez e depois voltei para o wellness, mas é um esporte muito sacrificante. Com certeza. Bom, eu gostaria muita gente, como eu te falei, eu abri uma caixinha de pergunta e as perguntas que surgiram nessa caixinha eram perguntas mais básicas. Por exemplo, o que que é o teste genético? Como isso acontece? Como ele é feito? Então, assim, para hoje, eu acho que o ideal é a gente explicar Sim, mesmo, porque tem gente que acredita que o teste genético é uma sentença, quando na verdade não, né? E aí a exato. gente traz a genética e a epigenética, que são duas coisas que vão se É igual a complementar. nutrologia e a nutrição. Então, Exatamente. a genética é aquilo que a gente traz, a gente nasceu com ela, ali é o que veio um pouquinho do seu pai, um pouquinho da sua mãe. A genética não muda. Então, você nasce e morre com aquele DNA. Por isso que o teste genético a gente fala que você vai fazer uma vez só na vida. Óbvio, você vai fazer uma vez só na vida quando você faz um teste, por exemplo, o teste da Versagene, que é mais completo, então você não precisa fazer o de nutrição, o de esporte picado. Então, é Uhum. um teste que você faz uma vez só na vida. A epigenética, ela vem para olhar para aqueles riscos. Por exemplo, eu venho com risco aumentado da parte cardiovascular. A primeira coisa que eu tenho que fazer é diminuir meu consumo de gordura, tanto boa quanto ruim, para eu me proteger desse risco. Então, a epigenética é a forma que a gente consegue moldar a atividade do DNA para aumentar ou diminuir um risco. A pessoa vem com risco alto, por exemplo, de câncer de pulmão, e ela fuma, ela traz a epigenética para aumentar aquele risco que ela, às vezes, já veio um pouquinho aumentado. Então, Uhum. não é sentença, exatamente. O pessoal fala que a genética é a bala, né, na arma, e a epigenética, que é o ambiente, é o que aperta, de fato, o gatilho. Sim. Inclusive, não sei se você teve contato, mas teve um estudo recente, nem tão recente, acho que já tem uns 4, 5 anos, que o que que eles fizeram? Eles mapearam todo o gene de uma determinada é, população, uma quantidade, né, uma amostra, e colocaram essas pessoas, separaram as pessoas de acordo com esse mapa genético, aonde algumas pessoas tinham um gene propício ou de maior risco à obesidade, por exemplo, e colocaram essas pessoas em grupos. Colocou o grupo numa sala com uma mesa, um banquete todo Eu liberado. lembro desse estudo. Maravilhoso, maravilhoso. Então, o que que aconteceu nesse estudo? Esse grupo que tinha o gene aumentado, o risco aumentado ali de obesidade, um gene aumentado para não percepção da saciedade, esse grupo comeu muito mais. Além
do que tinha de vontade, de necessidade. Uhum. E o grupo não foi separado em obesos e não obesos. Foi separados pela questão genética mesmo. E o outro grupo, que era o grupo que não tinha o gene de aumento, de risco e tudo mais, Conseguiu esse grupo se ia lá. controlar. Exato. Na época, eu acho que esse estudo, ele até foi matéria do Fantástico, eles mostraram alguma coisa replicando isso. E é muito interessante, porque a pessoa muitas vezes ela não tem obesidade em si, porque ela vem com um risco baixo de obesidade, mas ela pode ter um risco alto para compulsão alimentar por não ter genes bons para saciedade, ou ter um excesso de ali comportamento beliscador, a pessoa quer procurar comida toda hora. Então você coloca uma mesa, um buffet à vontade ali, a pessoa que tem essa genética ruim para compulsão, ela vai mais vezes até. E o estudo mostrou exatamente isso, é muito legal. Porque às vezes as pessoas elas não têm percepção de si, de como elas são. Às vezes elas acham, não, por eu não ganhar peso, eu não me considero assim. E muita gente se surpreende, às vezes, olhando o teste, por achar ou que tem uma compulsão e às vezes, olha, não tem, tá em outro buraquinho lá na ansiedade, em outro lugar. Ou então pessoas que acham que não tem e começam a observar esse comportamento depois do teste. E acho que a grande sacada é uma vez que você tem a resposta, né? Porque muitas pessoas ficam naquela, puxa vida, eu tenho uma irmã, a minha irmã é magra e eu sou obesa, ou então a minha irmã tem uma facilidade para ganhar massa muscular e eu não tenho. E aí, às vezes, uma tem um gene, a outra não tem. E é muito Tem a questão da. comum essa mistura ali. Às vezes todo mundo acha, ah, não, porque são irmãos, vão ser parecidos. Às vezes a gente pega perfil de irmãos ali, que é incrível, é cada um de um jeito completamente diferente. Isso. E trazer essa resposta para a pessoa entender, ter consciência do que está acontecendo. Porque eu vejo muito, por exemplo, a obesidade acompanhada por muito sentimento de culpa, né? Aonde que eu estou errando? O que está acontecendo? Eu não E consigo. por que eu não consigo? A partir do momento que você tem uma resposta, não é que você vai se justificar neste resultado do teste genético, mas esse teste vai trazer elucidação, Sim. explicação de que está acontecendo ali que você tem essa dificuldade. E você vai lutar com essa dificuldade usando estratégias para contornar isso, Uhum. porque fica mais claro a partir do momento que a gente tem esse nível de consciência, né, Renata? Fica. Eu acho que se hoje alguém me perguntar, tá, o que você acha que mais muda na vida da pessoa que faz um teste genético, na minha opinião, é em relação à conscientização de quem ela é e dos riscos que ela tem. Então, a pessoa de fato conhecer onde está o problema dela, que não é ali no, eu não consigo, e às vezes falta um pouquinho de dopamina, então às vezes ela tem um pouquinho mais de dificuldade. É. Então, a pessoa de fato, ela olhar e conseguir ver esse panorama de onde ela precisa melhorar, dá um suporte muito grande, muito, muito. E outra questão é que a Luzia está comentando com a gente, né? Questão de compulsão por comida, mas sem obesidade associada. Às vezes o paciente até tem um controle de peso, mas quando a gente faz os exames, e aí eu tô falando de exames laboratoriais mesmo, aquela traz cada resultado, um Eu não tenho triglicerídeo problema com altíssimo. peso. Meu colesterol fica limítrofe, o meu triglicérides da última vez também estava, porque eu tenho toda uma genética de metabolismo ruim de gordura. Exatamente. E aí, por exemplo, não tem. Eu acompanho, eu compartilho desse mesmo perfil. Eu também não ganho peso com muita facilidade. Mas se deixar, eu vou beliscar. Se deixar, eu vou beliscar. E aí tem que estar atenta o tempo Tem. inteiro, né? E aí, essa atenção é o que faz de fato com que eu consiga, por exemplo, correr do risco que o meu pai me passou. E ele tem um monte de problemas ali, de aterosclerose, etc. Então, eu hoje, consciente do meu risco, eu sei que eu consigo evitar problema no futuro. E Renata, você trouxe um ponto que eu considero assim um ponto delicado, mas necessário a gente abordar. Como você bem disse, existem testes que não trazem todas as informações, testes mais
simples ou que pegam ali alguma linha, né, de genes. Exato. Então, a gente tem os testes. Conta pra gente um pouquinho dos tipos de testes que a gente tem no mercado. Tá, hoje o teste genético que a gente faz, né, que a gente trabalha, é o preditivo. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que parar e observar é o preditivo é diferente de um teste de diagnóstico. Então, alguém aparecer com uma doença rara, o médico vai solicitar um teste de diagnóstico. A gente não está falando disso, a gente está falando dos preditivos. Então, dentro dos testes preditivos, a gente tem o farmacogenético, que vai analisar a resposta à medicação. Então, se você vai tomar um antidepressivo hoje, você precisa de um gene específico para pegar aquela substância e fazer ela funcionar no receptor certo. Se você não tem uma quantidade boa daquele receptor, ela não vai funcionar. Então, esse é o farmacogenético, que ele vai analisar ali. Se você tem uma boa resposta, uma resposta intermediária ou uma resposta horrível a um medicamento. Esses dias um paciente virou para mim e falou assim, doutor, eu acho muito estranho que todo psiquiatra que eu vou fala que vai testar o remédio comigo. Falo, infelizmente é isso mesmo, porque se a gente não tem essa resposta, esse mapa de como vai ser a sua resposta à medicação, a gente vai testar mesmo, para saber qual que vai dar certo. Né? E muitas, se a gente tem isso... muitas vezes, até em relação a esse negócio do médico testar, muitas vezes você troca, por exemplo, um medicamento, uma fluoxetina, por uma venlafaxina, que vai ser ali o mesmo receptor. E aí, automaticamente, o paciente, de novo, não vai ter resposta. E aí ele vem nessa saga de testar, até achar, às vezes, algum medicamento que funciona. Isso. E o teste genético, os farmacogenéticos, ele traz Eles dão resposta, exatamente, né? Exatamente. A gente tem os mais comuns, né? São os testes nutrigenéticos. Então, o teste nutrigenético ele vai olhar esse risco de obesidade, ele vai olhar como é o metabolismo de lipídio, o metabolismo de carboidrato, o metabolismo de cafeína. Ele olha geralmente metabolismo de vitamina. Então, eu, por exemplo, no metabolismo muito bem folato, eu preciso de uma quantidade maior de folato na minha alimentação, né? Eu não vou conseguir pegar nem pela alimentação, eu tenho que suplementar para eu não ter problemas por conta de deficiência de folato. Então, isso é um nutrigenético. A gente tem os painéis esportivos que vão analisar tipo de fibra muscular, como que é a resposta Atenção, maratonistas, olha esse teste. Se a pessoa tem um perfil de potência ou resistência, se a pessoa tem ali um bom metabolismo de carboidrato durante o exercício, se queima gordura com eficiência, se precisa usar um vasodilatador, alguma coisa para melhorar o transporte de nutriente. Então, a maioria dos testes hoje, que a gente olha no mercado, eles são separados por painéis. Então, você entra às vezes num site, você acha lá perfil nutrigenético, perfil esportivo, perfil às vezes de deficiência de vitamina. E aí, hoje, dentro da VersaGene, o teste ele já engloba tudo isso para que a pessoa não precise ficar picando e fazendo o teste, um aqui, um ali, um ali, um ali. Porque na hora que você soma, tudo que a pessoa teria que fazer dá 20, 30 mil reais. Não faz sentido. Não faz. E além do que, quando você entende, é como se você olhasse um pedacinho do mapa genético daquela pessoa, outro pedacinho do mapa genético. Quando você realmente abre a caixa e enxerga um todo, você consegue trabalhar de uma forma muito mais assertiva para tudo. Então, se a gente faz ali um teste genético e vê que aquela pessoa, né, por exemplo, pesquisando ali na questão da obesidade, tem um gene que tem dificuldade e tudo mais, e a gente já traz essa resposta do farmacogenético, eu já entendo esse problema e eu já entendo a solução. Então, se você faz só a metade, você fica perdido. Tá, e aí? O que eu faço com essa informação? Por exemplo, a gente tem os testes, eles variam muito também em relação ao que está sendo analisado. Então, a gente tem muito teste no mercado de nutrição, que tem lá os FTOs, que são as principais variantes de risco de obesidade. Vai ter ali leptina, grelina, que são os genes de compulsão alimentar, mas não engloba, por exemplo, dopamina e ansiedade. Então, de repente, a pessoa está lá tentando perder peso há muito tempo e o teste dela vem ali todo bonitinho, falando que ela não tem risco para obesidade, mas não
não olhou para a parte da falta de dopamina, que vai gerar compulsão alimentar, não olhou para a ansiedade, que pode ser um gatilho para essa compulsão alimentar. Então, você não olhar, de fato, ele como um todo, você fica limitado na resposta que você dá. Então, você pode até falar, não, ok, tem um risco um pouquinho mais alto de obesidade, mas, por exemplo, a pessoa que é muito ansiosa, você não consegue tratar ali essa ansiedade dela, que vai ser o principal ponto para ela não ganhar peso de novo. E o mais importante, não é ter apenas e simplesmente a informação. Por exemplo, esta semana mesmo, eu conversando com uma paciente, falei da nossa live, aí ela falou assim: ah, doutora, eu já até fiz uma vez um teste genético, laboratório, que eu fui coletar sangue daqui de Belo Horizonte, né? Me propôs, na hora eu fiz, veio o resultado e eu peguei aquele resultado e coloquei dentro Não da usou. gaveta. A maioria dos testes, eles vão para dentro da gaveta. Isso é real. Assim, assim, hoje em dia até menos, mas até 2 anos atrás, a maioria das pessoas não fazia absolutamente nada com isso. Por quê? O teste ele vem numa linguagem, às vezes, fácil, mas muito texto, muita informação de gráfico. Então, você tem ali um risco de, por exemplo, intolerância à lactose. E tem um gráficozinho onde a escala de cor ele para no meio. A pessoa fica na dúvida, tá, mas eu sou ou não sou? Então, ela Exato. precisa de uma resposta mais certeira. Uhum. Então, esse ponto de facilitar a interpretação foi uma das coisas que a gente corrigiu para ter, de fato, ali uma informação útil e ter profissionais que olhem isso de uma forma ampla facilita muito para o paciente, porque na maioria das vezes, por exemplo, a pessoa fez lá no laboratório, ela não tem um profissional para olhar. Não tem. Inclusive, essa paciente virou para mim e falou: doutora, será que eu posso te mostrar? Eu falei: olha, claro que pode. A gente pode tentar encontrar informações nesse seu teste para a gente conseguir realmente aplicar na nossa realidade. Óbvio. Trazer para Mas, a prevenção. exato. Mas aí, qual é a grande questão? Será que, sem ver o teste, será que esse teste vai trazer todas as informações que a gente precisa? Então, É além onde às de vezes o paciente cria uma expectativa e não tá tudo ali, né? então, além de ter um teste de qualidade, né, Renata, a gente precisa também de um profissional habilitado, porque Exatamente. também tem colegas que não vão conseguir mexer, não vão conseguir interpretar ali, porque não faz parte da rotina dele, não faz parte até mesmo, né, do interesse de Uhum. área de estudos e tudo mais. Então, a gente precisa de um bom teste de confiança, completo, que traga todas essas informações e mais ainda um profissional que vai conseguir utilizar essas informações para gerar Uhum. resultado, É. né? Porque olhando, quando a gente tem um teste bom e um profissional bom, a gente tem estratégias que o paciente leva para a vida toda. Para a vida toda. Exatamente. Aquela informação não muda. Então, ele consegue ter noção do metabolismo dele de nutriente, o que precisa suplementar, o que não, o que evitar é extremamente importante. Então, você tem alguma coisa que vai te causar algum problema no futuro, você sabe, ou então tem um risco aumentado para um certo problema, você sabe qual tipo de check-up fazer, qual exame ficar atento. Muda muito quando a gente tem essas duas coisinhas trabalhando juntas. O bom profissional e o bom produto. A gente Exatamente. passa a direcionar. Se não vira, na verdade, assim, uma curiosidade É, apenas, né? é. E E, não um e tratamento. muitas vezes eu até falo que a gente tem muito teste hoje em dia que é recreativo. Porque você vai fazer para tirar curiosidade. A teste de Eu ia ancestralidade falar é um dos isso, pontos. sabia? Hoje a gente tem dentro da VersaGene o relatório de ancestralidade que é fornecido pela Genera, que hoje é a maior plataforma de ancestralidade. Só que a Genera ela só faz ancestralidade. Então, ela te traz ali a resposta de uma curiosidade. Ela até às vezes dá um insight ou outro de algumas coisas de saúde, mas é recreativo, É não é recreativo. clínico. Então, esse é o ponto onde a pessoa saber olhar e escolher o produto é importante. Porque ela vai fazer uma vez só. Exato. É essa questão. Nosso DNA, ele não vai mudar. Então, essa caixinha que é aberta, né? Todos esses segredos que estão ali, é uma única vez.
a partir do momento que É, você tem essa informação, ele não vai mudar. O que vai mudar é a epigenética, né? Na verdade, exato. o meio ambiente, os meios ao que você se insere, que você consegue alterar e alterar desfechos. Então, alimentação, Exatamente. suplementação, estilo de treino que você vai fazer para aquele atleta, tudo isso pode desligar, Uhum. né? Pode desligar alguns genes que acenderiam, trariam algum problema, Eu gostei traria muito da frase que você tinha usado, de você nasce com a genética dos seus pais, e morre com as ali suas escolhas, com as suas exatamente. decisões. É exatamente isso. É exatamente isso. O teste genético é um universo que me encantou. Me encantou por causa de todas essas informações que ele traz, todas essas novas portas que se abrem a partir disso, né? É, e não é E nem a questão de, é uma nova moda. Não, não é uma nova moda. É que, é de tecnologia fato, é a mesmo, é tecnologia que ciência. chegou. Exatamente. É esse o ponto. Não é nem a questão de, é uma nova moda. Não. A gente chegou num ponto da evolução em que a gente pode olhar o risco antes dele acontecer. Exato. E aí eu acho interessante também, porque o teste genético ele tem um certo custo, né? Mas as pessoas não pensam quanto custa um botox que você vai ter que refazer em Então, 4 meses. é, E o teste exatamente. genético é pro resto da vida. Você faz uma única vez. É, e querendo ou não, hoje, se a gente for olhar, a maioria das coisas, de fato, quando a gente. Existe variação em qualidade. Você pode até fazer um botox, às vezes, mais barato, mas aquele outro, às vezes, um pouquinho mais caro, ele vai ser melhor. Então, é um ponto em que compensa. Saúde compensa o investimento. Sempre, sempre, sempre. Isso a gente tem que ter em mente. Eu não tenho uma pessoa até hoje que olhou e falou assim: não, eu pegaria meu dinheiro de volta porque não foi bom. Não, a maioria traz os amigos, a família, os filhos, a mãe, o pai. Fala, nossa, eu preciso descobrir tudo de todo mundo, porque é fantástico. É fantástico. Inclusive, você falando isso casou exatamente com a fala do Maicon aqui, ó. Só quando fiz o meu, soube que meu corpo sofria em silêncio. E saber que um dia esse silêncio seria quebrado fez toda a diferença. É isso mesmo, É, né? exatamente. Que legal, Vale Maicon. muito a pena, vale muito a pena. Eu tenho, assim, famílias inteiras, porque eu atendo muito nessa área, e eu tenho famílias inteiras, assim, que todos fazem, e é um negócio muito interessante, porque faz, às vezes, pequenininho para um objetivo. Eu estava até conversando com uma paciente mais cedo, ela falou, eu acho que eu vou acabar fazendo no meu filho, porque eu acho que ele tem TDAH, e eu preciso ver o que eu posso fazer desde pequenininho para ajudar para que ele desenvolva melhor. Então, muda muito. É. E quanto antes faz, melhor, né? Porque você já cria aquele hábito desde cedo, você já Exato. direciona Eu todo o falo que seu eu acompanhamento. falo sempre que para pai e mãe não ficar paranoico com o resultado de filho. Por exemplo, de repente a criança tem ali um risco para uma intolerância alimentar, alguma coisa, tirar tudo, a não ser que seja sintomático, ok. Mas sempre ir devagar e ir treinando a criança nessas escolhas. Isso é muito importante, para que ela cresça consciente do que faz bem e o que faz mal. Uhum. Isso muda absolutamente tudo. Mas, independente de se a pessoa faz com 2 anos de idade ou 200 ou 120, o resultado vai ser o mesmo. O O mesmo. mesmo. E aí, quebrando um pouquinho aqui, tirando algumas dúvidas, como é que a gente coleta? Muito simples, né? A coleta, ela não é sangue, ela Não, não é biópsia, não é pedacinho de nada que você vai tirar, é completamente nada, nada, indolor. nada. E coisa de 5 minutos. É É uma igual coleta muito filme, rápida. gente. Filme americano, a gente vê muito isso, Eu né? até deixei um suave Ai, aqui. que Deixa eu ver se eu consigo ótimo. abrir ele aqui. Então, novela, a gente vai ver lá, o fulano vai fazer um exame de DNA para comprovar se é ou se não é o pai. Aí eles vêm com esse algodão, enfia na bochecha, ali fica raspando, raspando. Então é uma raspagem que a gente faz no mucosa da bochecha, da parte interna. São 3 cotonetes que a gente usa
E geralmente cada cotonete raspando por 1 minuto, então é uma coleta que dura no máximo 5 minutos, de verdade, não tem dor nenhuma. E às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas é seguro fazer? Eu tive uma pessoa que falou, se pudesse fazer por sangue, eu preferia. Falo, não, o ideal de fato é fazer pela parte de mucosa, Aham. porque, por exemplo, quando a gente pega um paciente que fez transplante, alguma coisa assim, a célula sanguínea muitas vezes sofreu alteração. A célula da mucosa, ela não sofre alteração. Uhum. Então, aqui a gente tem a garantia de que o DNA que está aqui é o que veio lá do seu pai e da sua mãe. E é extremamente seguro, é o método mais usado para coleta de DNA. Então, não precisa ficar com medo de pensar, nossa, mas vai fazer a minha coleta, vai colocar num envelopinho, isso funciona, isso vai dar certo. Dá certo. Dá certo. Inclusive, é assim que funciona no mundo inteiro, Exatamente, né? Exato. exatamente. E o Ah, tempo para a gente conseguir ter esse resultado também é rápido, eu ia né? falar isso agora. Geralmente o tempo fica em torno de 4 semanas. E aí varia muito de o tempo que a Versagene leva para receber essa amostra. Então, tá com a amostra, ela já recebeu, então vai muito rápido. Uhum. Mas geralmente 4 semanas, às vezes pode acontecer de sair antes, mas não é comum. Por que que demora? Tem gente que fala, nossa, mas é demorado se for bem, não é tão rápido. Mas porque o DNA que está aqui, eles precisam extrair esse DNA, multiplicar esse DNA, transformar ele em quantidade, né, aumentar a quantidade, para poder verificar se esse DNA está íntegro, se dá para analisar. Aí ele vai para outro equipamento, então tem todo um processo ali de isolar essa amostra, amplificar essa amostra, antes de colocar ali no último equipamento, que é o que vai olhar ali as letrinhas do DNA. Mas geralmente em torno de 4 semanas. Não acho tão demorado, O não. paciente é Sabe por quê? ansioso, ele acha, É, porque ele está esperando o ansioso, próprio porque olha, resultado. eu vou te falar, Renato, paciente é um bicho danado. Porque quando eu peço, o meu retorno ele é em até 30 dias, né? E aí eu peço os exames e falo, retorne em até 30. Doutora, chega perto dos 30 dias, ainda não consegui É, fazer o resultado se eu quero. Então, assim, eu acho que é mais ou passa. menos a Não, média do hoje em tempo. dia passa rápido, né? Querendo ou não. É, Mas eu acho que a demora fica mais naquela expectativa, né? Então, às vezes a gente sim, fica sim. Paciente é ali. impaciente, isso mesmo, e Exatamente, aí? exatamente. Então, tem toda essa vontade de ver o resultado. Vai chegando perto das 4 semanas, está todo mundo se coçando ali para cadê? Cadê? Mas acaba sendo ali um prazo tranquilo de aguardar. É esperar uma vez só. Flávia perguntou aqui, ó. Ele é preditivo em doenças hereditárias? É sim. Sim, sim. E aí, dentro das doenças hereditárias, Flávia, o que, que a gente tem? Como que funciona? A gente tem as doenças comuns, que são ali o diabetes, hipertensão, a parte de colesterol, toda essa parte de risco cardiovascular é muito completo nisso, então olha também essa parte. E a gente tem algumas doenças hereditárias que são chamadas de doenças raras. Então, a gente tem uma quantidade boa delas, por exemplo, intolerância à frutose, febre familiar do Mediterrâneo, a parte cardiovascular, ali, de cardiomiopatia hipertrófica, para quem tem, às vezes, algum histórico de morte súbita na família, alguma coisa assim, e tem medo de praticar atividade física. Então, dentro de variantes raras, a gente tem várias delas ali que são relacionadas com doenças em si, doenças hereditárias. Aí, no caso dessas doenças, quando a pessoa ela vem com uma cópia só, ela não desenvolve sintoma e a gente pode ficar tranquilo. A cautela é quando a gente tem ali duas cópias do gene, que são as doenças recessivas, né? Que Sim. geralmente são relacionadas com algumas populações também, judeus. Então, algumas regiões do mundo têm muitas vezes também casos de casamento consanguíneo, é onde fica mais concentrado esse tipo de caso. Mas analisa uma boa quantidade delas. E é por isso, você falou até, né, do risco de morte súbita e tudo mais. Então, assim, eu tenho uma parcela dos meus pacientes que são atletas, né? Então, a gente está ali sempre
pesquisando, fazendo check-up para acompanhar a questão de riscos Hum, do atleta, porque às vezes eu sempre bato nessa tecla, sabe, Renata? Tem muitos pacientes atletas que acham, e são atletas amadores, né? Acham que o fato de praticar atividade física com intensidade, com frequência, há muitos anos, garante para eles um histórico de uhum, atleta. é. Quando na verdade não, né? O risco do atleta, do esportista ou do atleta, ele melhora conforme ele o risco em um. Então, o Uhum. sedentário ele tem um risco aumentado, quem pratica atividade física tem um risco diminuído, mas o atleta que Quando a pratica em gente alta entra em alta intensidade performance, a gente está falando de aumenta o aumento de risco. risco, né? Então, também é importante pensando em tudo isso. O paciente, tanto o paciente comum, vamos dizer assim, do consultório, que aí entra o paciente da nutrologia, por exemplo, na minha realidade, mas também o paciente da medicina esportiva, porque isso Uhum. vai nos trazer outras informações e vai nos deixar mais atento aos cuidados e às vezes até diminuir esse tempo de check-up e tudo mais, né? Até em relação, por exemplo, à prevenção de lesões. Você conseguir Sim, identificar onde está faltando um colágeno, alguma coisa assim. Até ali, toda essa parte cardiovascular, o atleta, ele pede uma atenção maior, principalmente quando a gente está falando em alta performance. Então, querendo ou não, é o que você falou do risco que ele vem aumentando é. conforme a pessoa O ela risquinho. tem um desgaste maior. Isso. Marco Túlio tá falando aqui, atleta tiozão. Acabou de pegar pódio, Renata. Então, a- Tiozão que botou. provavelmente tem um perfil de esporte muito bom, a gente tem que olhar riscos e prolongar a longevidade, e principalmente longevidade no esporte. No esporte. Mas de tiozão não tem nada, tá? Subiu no pódio com os meninos de 16, 17 anos. Em uma prova que teve este final de semana, só pra você ter ideia. Não. Exatamente, ele está subestimando. Mas sim, precisa mapear sim, independente, porque isso vai trazer informações dos riscos cardiovasculares, risco de lesão, e isso vai trazer longevidade para o nosso esporte, né? Exatamente. A gente tem uma pergunta aqui, ó. Quando a edição genética vai se tornar uma realidade para sanar genes Meu ruins? paciente, gracinha. É, Então, a gente não tem ideia ainda de quando, de fato, por acessibilidade. Existe tecnologia para isso? Para você olhar e falar assim, vamos trocar um gene? Existe. Mas isso não é acessível. Então, tudo que a gente olha ali de medicamento que envolva edição genética, principalmente por ser algo muito novo e tecnológico, são medicamentos ali de 15 milhões. São os medicamentos hoje mais caros do mundo. Mas conforme isso for evoluindo, eu acho que para doenças ali mais menores, né, não as doenças raras, graves, eu acho que isso começa, por exemplo, colesterol, tem alguns tipos de colesterol que eles já estão querendo desenvolver medicamento gene específico, tende a aparecer ali daqui a alguns anos. Eu acho que eu aposto uns 10 anos, assim, na é questão prática. é o processo mesmo. Pensa como que Exato. era telefone. Uma tecnologia que quem tinha em casa era rico, né? É. Depois vieram os celulares e assim vai. Então, a gente está evoluindo nesse processo, mas é Hoje um o telefone é um processo. computador, né? Exato. A Flávia perguntou: esse teste também vai direcionar sobre a dieta que mais beneficia? Sim, e é um dos pontos assim mais importantes do teste. A gente saber o que combina com o nosso DNA em relação à alimentação. Então ele vai olhar o metabolismo de carboidrato, o metabolismo de gordura, as intolerâncias alimentares, que às vezes a gente acha que não tem, mas tem uma intolerância a glúten que está prejudicando também em relação à perda de peso, ou então dificultando o ganho de massa muscular. Em relação às variantes ali de jejum, tudo isso, a gente consegue saber se essa pessoa tem um risco aumentado para ter uma hipoglicemia em jejum ou não, se tem contraindicação, o tipo de dieta fazer.
ela tem um metabolismo ruim de gordura, ela não vai fazer uma dieta mediterrânea. Ela vai tentar, de fato, fazer uma dieta ali com um pouquinho mais de carboidrato. Tentar equilibrar. Então, sai daquela lista comum de dietas para entrar em uma personalização de verdade. Inclusive, as pessoas pensam muito no glúten e na lactose, né? Mas esquecem que existem É. outros alimentos também de intolerância. Agora eu acho que está ficando mais popularizado o tema dos FODMAPs, que também é Uhum. outra coisa que está aí, né? Porque, olha, eu não sei, eu não tenho intolerância de nada, mas eu como feijão, eu passo mal, eu como. Então, os FODMAPs estão mais em Sim. alta, né? E tirar muitas vezes resolve para muita gente. Mas você olhar para o teste e saber que você tem uma intolerância Exatamente. à ergotioneína, que vai ser cogumelo, feijões, soja, e você tem como, por exemplo, adicionar uma cúrcuma nesses alimentos e diminuir o impacto dessa intolerância, muda a sua rotina alimentar. Porque as pessoas elas estão acostumadas, de fato, a tirar alimento da rotina. É automático. É automático. Exato. E aí fica mais fácil até de saber, né? Qual é o alimento. Porque você vai testando, vai testando, vai testando. Às vezes é aquela cebola que É, vai no tempero do negócio. exatamente. Exatamente. Então, o Ivan falou ali da estamina. Estamina também é uma outra intolerância, assim, que é muito comum e que acaba sendo uma intolerância que cruza ali em algum ponto com alergia. Então, às vezes, a pessoa ela não vai ter sintoma clássico de intolerância. Ela não vai passar mal, mas ela vai ter, às vezes, a pele vai ter alguma reação, ou então começa a acumular secreção via aérea superior, uma enxaqueca que não melhora. Tudo isso pode ser alimentar. Então, o teste, ele direciona direitinho ali para onde a pessoa tem que ir para proteger a saúde dela e ter qualidade de vida. Isso. Porque pega paciente com síndrome do intestino irritável, a qualidade de vida é praticamente nenhuma. É um paciente que tem medo, às vezes, de entrar num avião e viajar por tantas horas, porque ele não sabe quantas vezes ele vai ter que ir no banheiro. E fala, tá, eu não viajo mais. E começa a abrir mão E da a vida. alimentação, ela é um momento muito Uhum. social, né? Muito sociável para o paciente, especialmente aqui no Brasil. Então, realmente é difícil, né? A pessoa Uhum. passa por umas situações difíceis de aperto ali, e a partir do momento que entende, assim como quem tem muito bem desenhado quais são essas limitações alimentares, essas intolerâncias alimentares, a pessoa consegue perguntar: olha, tem lactose? Tem camarão nisso aqui? Consegue fazer a pergunta clara, porque para ela também é Exatamente. claro. E com isso consegue evitar melhor essas situações desagradáveis também, né? Uhum. Exatamente. Exatamente. Ah, Flávia, o teste pode ser feito em crianças e adolescentes, sim. A gente falou um pouquinho antes de que o DNA, o nosso DNA, ele não muda. Então, você faz o teste de DNA uma única vez, inclusive, porque o seu gene, seu histórico, ele vai ser todo desenhado ali e aquilo vai ser trabalhado ao longo da sua vida. Então, é até ainda mais interessante que se faça o teste jovem, porque é, você consegue trabalhar isso, esse nível de moldar. Daí consciência. você consegue moldar ali toda essa parte inflamatória, que hoje em dia é uma questão que a gente se preocupa muito. E, por exemplo, as crianças são muito alérgicas, tem que descobrir de fato se é uma questão de uma hiperprodução de um IgE, que é genético, se é uma questão de uma intolerância à histamina, e aí é muito simples, usa a enzima, e essa enzima vai degradar essa histamina, diminui o nível de alergia. Ou se é alguma outra questão da parte autoimune. Então, identificar, saber onde está a raiz desse problema, muda todo o tratamento dele para frente. E até em relação à resposta ao antialérgico. Qual antialérgico vai funcionar? A gente tem isso lá no farmacogenético. Então, Inclusive, eu cansei de atender paciente, a época que eu dava plantão, graças a Deus, hoje eu posso me dedicar para o consultório, conversar bastante com o paciente, mas na época de plantão, eu lembro quanto não era raro o paciente chegar no plantão falando: eu sou alérgico a determinado antialérgico. E é, isso a pessoa descobriu passando por uma situação é. desagradável, né? Alergia a gente só descobre assim, né?
Precisa exato. ter contato e sofrer, passar o perrengue para falar É, assim, ok, sei onde está a minha alergia ali. Então, o teste, principalmente para quem vem com algum sintoma, ele é muito importante. A Má perguntou como o teste ajuda o paciente que faz uso de psicotrópico. Vai ajudar tanto na regular a dosagem da medicação, a escolha da medicação, o tipo de, por exemplo, a gente tem algumas medicações que atuam em receptores específicos que vão ser afetados por suplementos. Então, às vezes, você está tomando uma cúrcuma e está tirando o efeito do seu medicamento. Então, tudo isso a gente consegue ver pelo teste genético. Dá uma, de fato, ele dá uma ideia muito boa do que usar, quando usar, a dose que usar. E a mesma isso. coisa para antialérgico também. Qual vai ter mais ali efeito de sedação? O que vai melhorar em relação à resposta mais rápida? Porque Acho que não está saindo seu áudio. estava Voltou, tocando. voltou, Renata. Tinha Voltou. cortado. É porque estavam chamando ali, aí eu Ah, desliguei. Muitas vezes a pessoa ela vai, de fato, ter um nível de colateral que é aceitável, mas algumas vezes a gente tem medicações que podem causar um colateral grave. sim. Então, esse ponto ali é extremamente importante. Isso mesmo. Perfeito. Gente, quer mandar mais pergunta? Tem dúvidas? Agora é a hora, aproveitem, porque eu sei que vocês ficam cheios de dúvidas relacionadas aos testes genéticos. E aí, Eu tinha dando notado uma. alguma coisa, pode ir falando, Monique, que eu vou ver se eu lembro de alguma coisa legal que eu não Ah, falei. certo, tá bom. E aí, o teste genético que a gente trabalha é aquele teste genético que vai englobar todas as informações. Então, a gente falou aqui sobre testes genéticos alimentares, falamos sobre testes genéticos do esporte, esportistas, né? Que vai trazer questão de performance, tipo de fibra muscular e tudo mais. Falamos sobre os testes farmacogenéticos também, que são os que vão trazer resposta aos medicamentos. Então, a gente tem uma variável aí gigante, né? Vários tipos de testes, inclusive o da ancestralidade, que o pessoal adora, Para porque traz essa descobrir dúvida, né? origem, ver Saber a de origem. onde Olha, tem veio. 1% de japonês, a pessoa, né? É, Aquele às negócio. vezes tem ali DNA Neandertal, você Olha, consegue, ou então às vezes algum famoso assim dos antigos ali na linha, na árvore genealógica. Então é muito legal. E dá para descobrir parente. Então você vai lá, faz e aí até as pessoas elas escolhem se elas querem deixar esses dados abertos ou não para entrarem nas árvores genealógicas de outras pessoas. Então às vezes você descobre um primo, uma tia, aí eles vêm no Natal, reúne todo mundo. Mas é. é muito legal, é muito amplo. O ser Isso. humano, ele é uma infinidade de informações. E o ideal é isso, que a gente faça esse teste completo, para a gente ter todas essas informações e poder realmente, sabe, eu gosto de pensar no teste genético como uma lanterna. Então você pode ter uma lanterninha com aquela luzinha que você vê só aquele pontinho. Ou você pode ter uma lanterna com uma luz maior que você consegue entender o contexto daquela Exato, informação com maior clareza, né? exato, E o exato. teste genético ele vem como isso, como uma grande luz para trazer todas essas informações. Exatamente. A Flávia perguntou de qual empresa, né? E o pessoal ali em cima, a Gisela perguntou também qual o nome do teste. Então, o teste, tá mais fácil eu mostrar, Monique, deixa eu pegar. Tá. O teste que a gente está falando é esse daqui, que é o VersaGene, é o VersaFull da VersaGene. Esse teste, o que, que ele analisa? Ele analisa 90 painéis de saúde em 16 perfis. Então, perfil de nutrição, esporte, sono e ciclo circadiano, longevidade, sistema detox, saúde Mulher cardiovascular, também, homem, saúde saúde da da mulher e mulher, saúde do saúde do homem. homem, exatamente. O farmacogenético. Então, são 90 painéis dentro de perfis de pele, de cabelo, vai por partes do corpo. Risco de doenças raras. Então, a gente tem um teste que é esse teste, de fato, para você fazer uma vez só.
ele tem a parte de farmacogenética e tem a suplementação personalizada. Então, além de tudo, né, de ver os riscos, você fica sabendo com uma listinha ali o que, que você pode ou não pode usar. Essa é a parte para você guardar ali e falar, bom, amanhã ou depois eu vou comprar um suplemento, deixa eu ver se funciona primeiro. E assim, facilita demais meu trabalho. Não, e de fato a gente saber que, por exemplo, uma pessoa precisa de mais resveratrol e outra de mais coenzima Q10, você não fica naquele negócio de é bom para todo Testar. mundo. Porque muitas vezes não vai ser, pode não ser prejudicial, mas muitas vezes não vai ser bom para todo mundo, pelo fato de você às vezes estar jogando fora ali o que É você um está tomando. recurso financeiro que você está aplicando em um momento e em um local que não tem necessidade também, né? Exatamente, exatamente. Então, o Eu limpei teste. muito a minha suplementação, tanto que tinham suplementos que eu nem pensava em usar, em hipótese alguma eu pensaria em usar, e que hoje eu uso, por exemplo, eu tenho uma variante em Apoe que pede que eu suplemente óleo de crio e não ômega 3. Então passei suplementando ômega 3 a vida inteira. Provavelmente eu estava jogando um pouco fora. Então hoje eu mudei e uso só o óleo de crio, porque para mim vai fazer efeito. Agora eu vou passar óleo de crio para todo mundo? Provavelmente Leandro, não precisa. o Leandro está perguntando. Leandro, o custo, ele pode variar, né? Mas depois chama a gente no particular, que aí a gente passa valores e tudo mais. Você perguntou sobre a Unimed cobrir ao menos uma parte. Eu sou médica auditora, inclusive já fui médica auditora da Unimed. E tudo que é de autorização para os planos de saúde, eles são regulamentados pela ANS, Agência Nacional de Saúde. Pela ANS, a exigência de cobertura de testes genéticos são em situações muito De específicas diagnóstico. isso, e de diagnóstico. O que a gente está falando é de preditivos e não de diagnóstico. Então, o nosso Exatamente. foco maior não é doença, o nosso foco é prevenção de doença. São duas situações completamente diferentes, né? Eu Então, a sempre explico Unimed, isso para o paciente, que o plano de saúde não cobra exatamente por conta disso. Ele vai olhar isso, para a doença para quando você quer fazer um diagnóstico. Então, ele pode isso. cobrir, às vezes, ali, um exame genético para uma doença rara, mas o preditivo, não. E Isso. não entra no rol da ANS por ser análise de risco, né? Você está fazendo um exame saudável. Exato. E a... Eu esqueci, acabei esquecendo o que eu ia falar. Te cortei, Monique, É, desculpa. não, tudo bem. Gisela, nós temos aqui em Belo Horizonte, sim, viu? Depois pode me chamar no particular. Eu atendo tanto na Serra, no bairro Serra, quanto no Vila da Serra. Pode me chamar no particular que a gente conversa direitinho, tá? Ah, Manda um lembrei. inbox. Por favor. Lembrei, a gente pode falar, por exemplo, eu gosto de fazer comparações de coisas que já estão mais sedimentadas na cabeça das pessoas. Assim como eu gosto de comparar nutrologia e nutricionista com psiquiatra e psicólogo, eu gosto de falar do teste genético também como uma cirurgia plástica estética. Então as pessoas já sabem que cirurgia plástica estética não é coberto pelo plano de saúde. Um botox para tirar uma ruga não é coberto pelo plano de saúde, porque entra em estética. Quando a gente fala de testes genéticos preditivos, a gente está falando de pessoas saudáveis querendo manter-se saudáveis. Exatamente. Eu acredito que o ideal, por exemplo, é sempre a gente trabalhar com a prevenção. Então, na minha opinião, saúde pública deveria ser baseada muito mais na prevenção. Ter academias de qualidade, né? A gente ter espaços direcionados para a atividade física, para que as pessoas se sintam recebidas, se sintam bem naquele ambiente para exercitar-se. Acho, inclusive, que deveria fazer parte de saúde pública estímulos dentro de empresas É. nesse sentido, né? Por exemplo, né, dar uma hora para aquele trabalhador, né, aquele funcionário, aquele colaborador, para fazer algum tipo de exercício físico e
claro, comprovar também, né, que está realizando, porque esse colaborador, ele vai adoecer muito menos, ele vai precisar se ausentar por causa de... próprio gasto com saúde pública seria muito menor. Muito Unha menor. encravada pode ser doença? Depende, Leandro. Se ela estiver trazendo alguma complicação muito Eu te grave, né? contar que eu já peguei cada unha encravada em plantão, que o É, negócio tava feio. tava, Então, às vezes, tava incomodando mais do que dependendo da doença. Exatamente, exatamente. Mas eu também acho que o foco, eu espero, né, que a saúde em si ela caminhe para esse lado de prevenção. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas elas estão mais conscientes de que elas querem viver mais e elas querem viver melhor. Elas querem viver saudáveis, elas querem viver com a cabeça boa. Todo mundo está procurando muito ali melhora de performance, principalmente cognitiva. A gente quer chegar bem, né, lá no final. Então o ponto é buscar essa saúde antes, enquanto está saudável. Inclusive, como eram, né, as pessoas com 60 anos no passado e como são as pessoas com 60 anos hoje, né? Então, é outra vitalidade, outra expectativa de vida, inclusive, né? E quando a gente fala de uma população em que está envelhecendo bem, a gente também está falando muito mais ação genética também, né? Exatamente. Porque quanto mais tempo você vive, por mais que você esteja vivendo bem, o tempo de abertura para essas questões genéticas, ela se torna maior. Então, a gente tem que estar muito mais enfático nessa prevenção dessas possíveis doenças genéticas, porque nós vamos viver mais. Nós viveremos muito mais do que os nossos O avós, nosso nossos tempo, de bisavós. fato, tanto para viver bem quanto o tempo para adoecer, ele naturalmente já é maior, né? Exatamente, exatamente. Renata, nós estamos com 1 hora de live. E se deixar, vai, viu? Vai falando, 4 horas depois, então, gente, vocês estão vendo aqui. Aí começa a entrar em pontos específicos, mas é um assunto muito legal. É um assunto que, conforme as pessoas elas vão sabendo que isso existe, elas vão se apaixonando como a gente. Porque você poder olhar e falar assim, tá, da onde que veio aquilo meu, aquilo ali, o que eu posso fazer para melhorar, como que eu posso acordar melhor, dormir melhor. Então, bem-estar, saúde e qualidade de vida. São os 3 pontos ali que resumem a live. E eu espero que a gente, né, vocês tenham conseguido entender muita coisa, que a gente tenha conseguido trazer muita informação. Eu vi que tem algumas pessoas aqui que já partem de um ponto diferente de outras. Para algumas ainda é muita novidade, para outras acho que isso já existe uma curiosidade maior, já tem uma pesquisa, né? Já procurou sobre o assunto. Então isso que é legal. Quanto mais a gente fala, maior é o nível de consciência que vocês vão tendo também. Então a gente vai estar sempre abordando esses assuntos, porque é incrível, é incrível. A possibilidade de trabalhar em cima disso, ela é infinita. Obrigada. Exatamente. Olha que legal. Isso. Leandro perguntou em quanto tempo sai o resultado. 4 semanas. Isso. Só repetindo o que a gente tinha comentado. Geralmente em 4 semanas. Mas eu fico muito feliz que o pessoal goste desse tipo de assunto e traga bastante pergunta. E de fato, ali, quanto maior tempo a gente tem, né? Menor os nossos telômeros e mais radicais livres ali comendo as pontinhas dele. Então a gente precisa proteger esse nossa chavezinha de longevidade. Que ótimo que vocês gostaram. Quem ainda tiver alguma dúvida, não quis comentar aqui, preferiu escutar as outras dúvidas, as outras perguntas, pode mandar para a gente também no privado, que a gente vai conversando, tá certo? E Renata, super à vontade. Isso, e eu queria muito te agradecer pela nossa live, foi ótimo. Eu é que agradeço, gostei muito. Pessoal, teve dúvida? Se você tiver alguma dúvida, me avisa. Vamos fazer mais, a hora que quiser, só me chamar, a gente está aí. Vamos sim. E muito obrigada a todo mundo que participou. Fiquei muito feliz.
Obrigada, gente. Ó, qualquer coisa me chama no privado, que a gente vai tirando dúvidas, vai conversando, tá certo? Muito obrigada por essa noite maravilhosa com vocês. Toda última quinta-feira do mês eu estou fazendo uma live. Então, até dezembro, a gente vai estar fazendo pelo menos uma live todo mês para a gente ter esse momento também de pergunta, de conversa, de comunicação. Porque às vezes, Renata, não sei como é que você sente isso, mas eu posto muito, eu sou uma pessoa muito comunicativa, estou sempre botando lá stories e tudo mais. Mas eu percebi que a live, ela é uma abertura maior. É como se É, fosse uma grande ele sala dá. mesmo, né? É, exatamente, parece que ele dá proximidade com quem está ali acompanhando. Eu acho que Isso. isso falta, querendo É, ou não, falta muito porque as pessoas elas conseguem acompanhar, perguntar, elas vão conhecendo mais sobre o profissional. Hoje as lives elas são ali um ouro dentro do Instagram, se a gente for olhar bem, porque tem muita informação, né? E o excesso de informação também acaba deixando as pessoas ali confusas com o que elas acreditam. exatamente. A ideia é essa: conseguir trazer boas informações sem muita questão técnica, mas que realmente faça sentido, desmistifique assuntos, Exato. facilite entendimentos, né? E traga essa proximidade também para todo mundo poder conversar, perguntar, a gente conseguir falar num tempo maior do que um minuto e meio de uma informação, né? Eu fico naquela correria, gente, Aquele será que o tempo limitado dos vídeos, eu... né? Então, poder falar. Renata, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Pessoal, se tiver dúvida, manda pra gente e a gente vai conversando. Tá certo. Tá Boa bom? noite para Um todo beijo, mundo. boa noite, gente. Bom Live vai ficar, carnaval para a todo live vai mundo. ficar salva aqui, tá bom? Quem quiser assistir de Combinadíssimo. novo. Um beijo. Tchau, tchau. Agora lá vou eu desligar a live. Boa noite, gente.